Olá, tudo bem? Boa tarde. Vamos dar sequência agora à nossa aula de preparação para concurso. Quem esteve conosco até ainda há pouco, às 16h40, era a preparação para o Enem, também como a ponte para o concurso, porque física, que foi a aula ministrada ainda há pouco pelo nosso grande mestre Jorge Amarajás, ela serve tanto para o Enem quanto para o concurso do Bombeiro Militar. Então já fica essa ponte para o concurso. Mas quem vai se preparar só para o Enem já encerrou às 16h40. Agora é para a preparação para o concurso. Vamos então focar na língua portuguesa comigo, o professor Wirley, até às 17h30. Olha só, nesse caso, nós estamos trabalhando aqui elementos de concordância, certo? Vamos focar já no nosso aspecto de trabalho. Só lembrando que ontem nós trabalhamos aqui a questão de ortografia. Para quem esteve conosco ontem, então trabalhamos ortografia, a primeira questão do material de ontem, o gabarito, a letra D, aqui estão os erros que nós marcamos. Fizemos também a compreensão textual aqui na segunda questão, onde a resposta também foi a letra D, e aqui estão os erros da interpretação textual. E agora vamos focar em duas questões relacionadas à concordância, certo? Uma questão relacionada à concordância, quero dizer. Então, olha só. Temos aqui a terceira questão, já vou focar nela para nós procedermos com a análise. A questão diz assim, olha, com base na frase, os Estados Unidos são o líder mundial em alfabetização. Sabe-se que sua reescrita somente está correta em A. Estados Unidos são o campeão global de alfabetização. B. Estados Unidos é o recordista mundial em alfabetização. C. Os Estados Unidos é o principal expoente na alfabetização. Letra D. Os Estados Unidos são os recordistas mundiais de alfabetização. E letra E. Os Estados Unidos são o campeão na alfabetização. Então vamos lá, você tem a frase que está no comando da questão. Esta frase foi reescrita 5 vezes. De acordo com o comando da questão, a frase foi reescrita. A única reescrita que está de acordo com as normas gramaticais, qual é? A, B, C, D ou E? Vou deixar agora 1 minuto para você raciocinar. Vamos lá então, vamos valendo, tudo bem? Ah, mas começou agora, não importa, meu amigo. A gente começa valendo. Aqui é para valer mesmo. É desafio, não é para ficar conversando, brincando, não. É focado na questão, focado na resolução, porque você vai enfrentar uma prova de 70 questões, sendo 15 questões de língua portuguesa, e o nosso compromisso, a nossa responsabilidade é preparar você ao máximo. E olha, nós estamos já montando aí 2 simulados, viu? Fique atento. Em breve nós teremos 2 simulados que estarão sendo organizados. Você vai treinar conosco uma prova completa de 70 questões. Quanto vai pagar? Nada, totalmente gratuito. Aqui realmente é conhecimento, aprendizagem de qualidade, totalmente gratuita. Vamos lá então, 1 minuto para você raciocinar na questão 3. Mas se esforce para acertar a questão. Valendo 1 minuto, vamos abrir a tela para você e raciocine na questão, tudo bem? Já vou aproveitar aqui um abraço especial para a nossa querida Kessia Barbosa,
Muito boa tarde, Kessia, tudo bem? A Neuma Aguiar também, boa tarde. Muito bom ter você conosco aqui na nossa companhia, aqui no Meu Desafio EAD Online. Meu amigo Bill Kim, que é um dos nossos amigos aqui efetivos da nossa aula. A Karine Marte também, boa tarde. Adriana Ribeiro, Karine, né? Aqui temos algumas respostas já. Então, o Bill Kim marcou na letra A, a Bena Martins na letra B, Jaqueline Vaz na letra C e Tudo que Interessa na letra C. Esse nome aqui, codinome Tudo que Interessa, né? Interessante. Vamos lá, então, olha só. Você que respondeu, não se preocupe caso haja, de repente, eu errei. Não tem problema. O lugar para nós errarmos exatamente é aqui. Nós erramos aqui, aprendemos para acertarmos lá no dia da prova. Tudo bem? Sem problema algum. Não se preocupe mesmo. Alguns ficam meio envergonhados, estressados, não. O erro, ele nos ensina, tudo bem? Olha só, nesse caso aqui, temos um aspecto relacionado à concordância. Então, o nosso grande procedimento aqui é concordância, certo? Só fazer aqui esse mecanismo não girar. Não. Olha só, então é concordância, certo? Aí, nesse aspecto, vamos ver aqui, olha. Olha só, Estados Unidos são o campeão global de alfabetização. Os Estados Unidos são o líder mundial em alfabetização. A concordância, ela determina o seguinte aspecto. Vamos ver aqui, olha. Em relação a Estados Unidos, a gramática ela fornece 3 opções de escrita relacionado ao processo da concordância. Fica assim, olha. Vou colocar para você ver aqui como é que procede o fator. Então, olha só, fica o, certo? Os Estados. Então, os Estados Unidos são. Aí, nesse caso aqui, a concordância ela se volta ao seguinte aspecto. Olha só, eu tenho aqui o artigo, certo? O artigo, como ele está no plural, ele determina que o verbo concorde também no plural. Então, é o artigo que determina o plural do verbo. Perfeito? E nesse caso aqui, quando fala de os Estados Unidos, esse plural refere-se aos estados que compõem o país. Então, o plural, ele se refere aos estados que compõem o país, tudo bem? Só para completar aqui, olha, aos estados, de completar a ideia, que compõem o país. Por isso que fica os Estados Unidos. Então, refere-se aos estados que compõem o país. Essa é uma opção de concordância estabelecida pela gramática. A outra opção é trabalhar assim, olha, o Estados... Eu falei que são 3 opções. Vamos agora à segunda opção. O Estados Unidos é... O Estados Unidos é. Nesse caso, observa que agora o artigo está no singular. Veja bem, olha, o artigo está no singular e ele determina que o verbo concorde no singular. Por quê? O artigo no singular determina a concordância do verbo no singular. Nesse caso, o artigo no singular, ele vai se referir ao país. Então, refere-se ao país. É como se fosse o
país Estados Unidos. Fica implícita o sentido de país, correto? Olha, o país Estados Unidos é quem é o país? O país. Então fica subentendido o nome país, correto? Então, o Estados Unidos. Aí este singular refere-se ao país. Quando fala os Estados Unidos, este plural refere-se aos estados. Então, os Estados Unidos, o plural refere-se aos estados. O Estados Unidos, o plural refere-se o singular refere-se a país. Essa é a segunda opção, tudo bem? Vamos à terceira opção agora, olha só, são 3 opções. A terceira opção é você não trabalhar artigo. Fica assim, olha, Estados Unidos é. Aí continua é. Por que continua é? Aqui, então, faz o seguinte, olha só, fica a condição. Então, subentende o sentido de país. Pelo fato de subentender o sentido de país, certo? Então, esse sentido de país determina que o verbo permaneça no singular. Então, verbo no singular. São as 3 opções de concordância que a gramática permite. Então, veja bem, você tem a primeira concordância, que é a mais comum, a mais utilizada pela imprensa e pelas pessoas que se referem ao país. Então, fica os, artigo no plural, Estados Unidos. Aí, neste artigo no plural, refere-se aos estados. Se você conhece um pouco da geografia ou da própria história estadunidense, então são 50 estados que formam o país. 50 estados. E se você conhece um pouco mais também, você vai perceber, você vai reconhecer que os estados eles têm independência. Por exemplo, há estados que aprovam a pena de morte, outros estados não aprovam a pena de morte. Há estados em que o governador tem poder absoluto, em outros estados o governador não tem poder absoluto, há estados que o menor de idade é responsabilizado criminalmente, outros estados que o menor de idade não é responsabilizado, só o maior de idade. Então as leis lá são diferentes, as regras são diferentes, cada estado tem a sua autonomia. E o que faz o presidente? O presidente comanda o país em questão federal. Mas os estados, eles têm independência, leis independentes, deliberações independentes. Então você tem um país formado por estados, por isso que a gramática reconhece 2, na verdade 3 formas de concordâncias, mas em geral 2, porque uma se refere aos estados e a outra se refere ao país. Quando se refere ao país, você tem 2 opções. Ou você usa o artigo no singular, ou você não usa artigo. Fica o Estados Unidos, referência ao país. Ou sem artigo, Estados Unidos. Aí, por se referir ao país, o verbo vem no singular, correto? Então, fica exatamente o verbo no singular, porque está se referindo a país. O Estados Unidos é. Sem artigo, Estados Unidos é. Com artigo, se refere aos estados. Os Estados Unidos são. Foi exatamente isso que a banca FCC utilizou nesta questão. Aqui é FCC. Quando ela faz aqui, olha só, na letra A, não é? Ela diz Estados Unidos, percebe só. Quando ela coloca Estados Unidos, tudo bem? Ela diz assim, olha, são, esse são está errado, porque Estados Unidos não usou o artigo os. Ele não está usando. Ele está aqui, ó, ele está usando essa opção aqui, olha, certo? Essa aqui, ó. Ele está usando essa opção, tudo bem? Deixa eu trocar aqui para a gente... Essa opção aqui, olha, a opção de não usar o artigo, então o verbo deve ser singular. A letra A, portanto, está errada por causa do artigo que não está na frase e o verbo foi para o plural. A letra B, Estados Unidos é o recordista mundial em alfabetização. Ok, a letra B está correta. Letra C, os Estados Unidos é, olha só, usou, veja bem, olha,
A letra E usou o artigo, mas errou no verbo. Então, ela usa o artigo, deixa eu trocar aqui a cor desse artigo para não ficar confuso, usou o artigo corretamente, então está correto o artigo aqui, ó, mas errou no verbo. Vou usar aqui na legenda mais adequada, né? Então, acerta no artigo, mas erra no verbo, a letra C. Assim como a letra E acerta no artigo, mas erra no verbo. Perfeito? Erra no verbo aqui, olha. Aqui, ó. Quando ela usa o artigo no singular, a letra E, o Estados Unidos é, porque se refere ao país. Na letra C, os Estados Unidos é. Errado, porque se refere aos estados. Então deveria ser ao contrário, né? Os Estados Unidos são, na letra C. E na letra E, o Estados Unidos é. Deveria ser assim. Então, olha só, nós já eliminamos A, C e E. Então, está fora A, marcar aqui, olha aqui, vamos marcar. Está eliminada a letra A, eliminada a letra C e eliminada a letra E, tudo bem? Está valendo B ou D. A letra D acertou, olha só, a letra D acertou, não foi? Ela colocou os são, perfeito, os são, perfeito. Entretanto, vamos lá, vamos ver o texto, né? O texto disse assim, olha, ele disse, olha o texto, líder mundial. Então, os Estados Unidos são o líder mundial. A letra D erra quando ela coloca aqui, olha, os recordistas mundiais. É como se fosse ele e mais outros. Tudo bem? Olha aqui, ó. Aqui está o erro da letra D. A letra D erra quando ela coloca os recordistas mundiais. Então, ela não corresponde ao texto. O texto ele está no singular, ou seja, os Estados Unidos estão sozinhos, certo? Está lá sozinho, estão sozinhos lá os Estados Unidos, está lá sozinho o país, configurando como líder mundial em alfabetização. Aí, quando a letra D diz os recordistas mundiais, quer dizer que vai ser os Estados Unidos e outros. Aí quem são os outros? Então aqui desconfigura a leitura, por isso que a resposta da questão é letra B, tudo bem? A letra B, portanto, responde, está aqui, ó, Estados Unidos é o recordista mundial em alfabetização. Perfeito? Aí, também observando que na letra E, olha só, na letra E está assim, olha, os Estados Unidos são o campeão na alfabetização. Quando a letra E diz assim, olha, o campeão, esse campeão aqui, olha, campeão, certo? Campeão de quê? Campeão do continente, campeão das Américas, campeão do Ocidente. O texto diz que o líder é mundial, tá aqui, ó, o líder é mundial. Então, faltou a informação mundial aqui na letra E, percebendo outro erro, não é? Então, por isso, a letra B destaca, lembrando que aqui estão as concordâncias para você, se você quiser registrar aí um print, tudo bem? Olha só, aqui estão as concordâncias. Quando você usa artigo os, se refere aos estados, e aí o plural do verbo. Quando você usa o artigo o, se refere a país, o verbo fica no singular. E quando você não usa o artigo, subentende, certo? Subentende o sentido de país, na ausência do artigo, subentende a ausência do país, então isso determina o singular. Então fica assim, olha, só para a gente ver, né? Só colocar para a gente ver aqui, olha, fica sem artigo. Então aqui, ó, é sem artigo. Aí, sem artigo, que subentende o sentido de país. Tudo bem? As três concordâncias normatizadas pela gramática. É sempre bom nós conhecermos, é sempre bom nós termos a aprendizagem gramatical, porque aquilo que for cobrado, nós teremos exatamente a percepção, certo? Então vamos ver aqui, não é? A Elaine Alcântara está conosco.
Ok, né? A Elaine Alcântara acertou aqui, né? Letra B. A Bena Martins também. Perfeito, né? Vamos então para a próxima questão. Vamos lá, próxima questão. Uma questão de interpretação, né? Tá aqui, olha, vamos lá verificar. Deixa eu colocar a questão aqui para a gente enxergar a questão toda. Ver se dá para ver toda a questão. Dá para ver toda a questão, né? Só fechar um pouco mais aqui o visor da... Aqui está. Ok, olha só. Considere com atenção o texto abaixo. Vamos lá, então. Dá para ver aí toda a questão aí, só para a gente configurar. Então, eu vou apagar aqui para não ficar confuso. Não, deixa aqui, né, do lado. Olha só, vamos lá, então. Vamos à interpretação textual. Lembrando que essa interpretação aqui textual é chamada de microtextual. Tudo bem? Repetindo, tá? Esta interpretação aqui é chamada de microtextualidade ou microtextual. Por que microtextual? Porque é um texto específico para a questão. Quando nós temos um texto para 4, 5 questões, é chamada de macrotextual ou macrotextualidade. Aqui é microtextual ou microtextualidade. Um texto para a questão só. Aí, se tiver outro texto, é para outra questão. Diz assim, olha, vamos lá acompanhar comigo, certo? Fala assim, olha, os livros sempre foram uma fonte de conhecimento e inspiração. Nos últimos anos, com o advento dos livros digitais, o acesso à leitura se tornou mais democrático, permitindo que pessoas em diversas partes do mundo pudessem ter acesso a obras que anteriormente estavam fora de seu alcance. No entanto, ainda existe um debate sobre a preservação dos livros físicos e a experiência única que apenas eles proporcionam. Com base na interpretação, identifique qual das afirmações não corresponde ao texto. Letra A. Os livros digitais são mais acessíveis que os físicos. Letra B. Independentemente se for digital ou físico, os livros são uma provisão perene de conhecimento. Letra C. Os livros digitais não substituem completamente os livros físicos. Letra D. Os livros físicos estão fora do alcance de pessoas em diversas partes do mundo. Letra E. Há uma ressalva quanto à preservação dos livros físicos, uma vez que eles proporcionam uma experiência única em relação aos digitais. Aqui na letra D, gente, só para corrigir, tá? Aqui na letra D tem uma falha de digitalização aqui, olha, na letra D, tá? Vou corrigir porque teve uma falha de digitalização. A palavra aqui, vou corrigir, tudo bem? A questão ela não está errada, foi um problema na montagem do material, tá aqui, olha. Esse verbo aqui, ele não está de acordo. Vou colocar o verbo correto aqui. A questão original, ela não tem esse problema, tá? Então aqui é estavam, faltou aqui, foi um problema de digitalização. Esse é o correto, tá? Então, os livros, então não é estão. Essa forma aqui nem existe, inclusive. A palavra estão é com aotil, aqui estão. Esse verbo não existe. Os livros físicos estavam fora do alcance de pessoas em diversas partes do mundo. Agora sim. Letra E. Há uma ressalva quanto à preservação dos livros físicos, uma vez que eles proporcionam uma experiência única em relação aos digitais. Vamos lá, então. Por enquanto, não responda ainda, não responda, certo? Só para não complicar a leitura. Obrigado, Sávio. Aí o Sávio já responderam, mas tudo bem, né? Vamos tentar aqui segurar um pouquinho. Olha só, obrigado, Sávio, pela sua muito boa explicação. Muito obrigado. Vamos lá. Por enquanto, segura um pouquinho a resposta, tá? Só para que cada um possa pensar. Porque quando a gente responde, a pessoa se influencia na resposta que a gente já escreve. Aí a pessoa pode copiar a resposta e se privar de responder. Então, eu só peço que você segure um pouquinho a resposta, só para que cada um tenha um tempo tranquilo de poder responder, certo? Sem interferência. Flaviano Cardoso, muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Grande mestre, excelente aula. Obrigado, Flaviano. Forte abraço, meu amigo. Forte abraço. Vamos, então, um minutinho para você pensar nesta questão aqui. Observando, gente, olha só, observando que a interpretação textual da FCC, ela
parece que é simples, mas ela sempre tem um detalhe. Então, muita atenção ao detalhe, tá? Aos detalhes, na verdade. Vamos lá, então, um minutinho para você pensar nesta questão. Valendo um minutinho, eu vou abrir a tela para você. Raciocínio na questão, tudo bem? Olha só, então, nesse caso, vamos então aqui de volta, tudo bem? A interpretação, ela é sempre desafiante mesmo. Você precisa ter duas principais cautelas, tudo bem? Vou colocar aqui para a gente não confundir, olha só. Eu vou colocar aqui para nós não confundirmos regras centrais. Então, vou colocar aqui regras imprescindíveis. Primeira regra imprescindível. Interpretação não é opinião. As pessoas ficam se equivocando, achando que interpretação é opinião. E às vezes há aqueles que dizem assim: ah, mas isso é o que eu penso. Eu respeito a forma como você pensa, mas é o que eu penso. Meu amigo, minha amiga, não existe opinião em interpretação. Interpretação é uma leitura científica, é uma análise científica, tudo bem? Então, interpretação não é opinião. Fica muito efetivo esse processo. Então, aqui são regras imprescindíveis para nós não errarmos o processo interpretativo. Primeira regra: interpretação não é opinião. O que é interpretação, professor? Exatamente aquilo que o texto está escrevendo, certo? Segunda regra para a gente perceber aqui o detalhe. Segunda regra: interpretação é uma análise científica das informações ideias e sentidos que compõem o texto. Interpretação não é opinião, não é opinião, não é o que eu penso, não é o que você pensa, não é opinião, certo? Interpretação é o que o texto diz. Só para fechar aqui a terceira regra, interpretação. Então, interpretação é o que o texto diz. Perfeito?
Então, interpretação é o que o texto diz. Olha só, essas três regras imprescindíveis. Imprescindíveis, tudo bem? Quais são as regras? Interpretação não é opinião. Você precisa ter isso muito efetivo na sua aprendizagem. Toda vez que você se posicionar diante de um texto para interpretá-lo, você precisa reconhecer que interpretação não é opinião. Enquanto você, escute bem que eu estou falando como seu amigo, o seu professor aqui de língua portuguesa, que eu tenho toda a convicção e todo o carinho para que você seja aprovado no concurso. Então, isso aqui é por você, é para você. Olha só, enquanto você ficar se posicionando como opinião, você vai errar as interpretações textuais dos concursos. Interpretação não é opinião. Então esquece a opinião, deixa de lado a tua opinião e foca naquilo que o texto está dizendo. Interpretação é uma análise científica das informações, das ideias e dos sentidos que compõem o texto. Então, eu vou me prender em quê? Eu vou me prender nas informações, nas ideias e sentidos do texto. Por isso que a terceira regra fecha dizendo que interpretação é o que o texto diz. O que o texto diz. É por isso que as bancas gabaritam uma questão de interpretação. Imagine só, 70 mil pessoas fazem parte de uma prova. Como é que a banca gabarita uma resposta? Se interpretação fosse opinião, seriam 70 mil respostas. Vamos pensar na prova do Enem. Eu sei que aqui não é Enem, mas só para pensar na prova do Enem. O Enem, o ano passado, foram 4 milhões e 300 mil indivíduos que participaram da prova. Se interpretação fosse opinião, seriam 4 milhões e 300 mil gabaritos, não é? Porque cada pessoa teria uma resposta, cada pessoa teria uma opinião. Então, meu amigo, interpretação não é opinião. Por isso que tem um gabarito único para 4 milhões de pessoas, gabarito único. 70 mil candidatos, gabarito único, porque a interpretação é científica. Vamos ver então aqui, olha só, o José Natan recomendo vocês baixarem provas antigas, 3 anos de provas, e fazerem as questões das provas, e anotar as que vocês erraram, e estudarem sobre, fica mais fácil. Natan, é o seguinte, Natan, a banca FCC, ela não mantém padrão de prova antigo. A banca FCC, ela muda padrão a cada 8 meses. Nós, quando nos preparamos para concurso, temos que conhecer a banca, tudo bem? A banca FGV, ela mantém por 1 ano o padrão. A banca Sebrasp mantém por 2 anos às vezes. A FCC, ela troca a cada 8 meses. A FCC é a banca recordista em concurso no Brasil. Se você acessar o site da FCC, vou falar aqui, ó, se você acessar o site da FCC, ela está hoje, certo? Hoje são 17, né? 17, só vou falar aqui, 18, né? 18 de setembro, perdão. Hoje são 18 de setembro. Se você acessar o site da FCC hoje, a FCC está com uns 60 concursos abertos, sabiam? Uns 60 concursos abertos só agora, entendeu? Ela não está com concurso só do CFO-BM e CFO-PM. Ela tem 2 concursos abertos no Amapá e tem mais uns 60 concursos abertos no Brasil. Então, é a banca que mais realiza concurso no Brasil. Ela é a banca recordista. Se a banca FCC ficasse mantendo padrões, José Natan, ela seria uma banca repetitiva. Então, qual é a expertise da banca FCC? Como ela é a banca com mais concursos abertos no Brasil e é a campeã de concursos, ela modifica os padrões a cada 8 meses. Eu falo porque nós estudamos concursos, certo? Eu já trabalho com concurso há 30 anos, então eu estudo concurso. Então, eu não recomendo você pegar provas há 3 anos, porque os padrões de 3 anos já foram, já passaram, ela mudou. Então, provas de até 8 meses. Aí sim, você pode pegar provas de até 8 meses e treinar essas provas, tudo bem? Porque a cada 8 meses ela muda o padrão. Então, você pode pegar provas até 6 meses, 7 meses. Aí sim está valendo, viu, Natan? Natan e demais colegas. Tudo bem? Só para você entender. Provas com 3 anos, os padrões já foram outros, ela já mudou o padrão, não vai ter padrão semelhante aqui para você se focar na prova do CFO.
Vamos lá, então, fechar aqui a questão. Vamos lá. Olha só, vamos à interpretação aqui. Só lembrando que na letra D, tá, eu fiz uma correção, tá, eu fiz uma errata. Foi uma falha de digitalização, eu fiz aqui a correção para o verbo estavam. Vamos lá. Com base na interpretação, identifique qual das afirmações não corresponde ao texto. Já vamos à resposta logo ou a gente faz aqui uma firula, né? Vamos lá. Olha só, na verdade, firula não, né? Nós não somos de firula, já falei isso. Aqui o desafio é foco, é alvo, tiro ao alvo. Então a resposta, vamos lá, vamos à resposta. Eu já vou direto na resposta e vou explicar por que as outras não podem ser a resposta. Vamos só ver aqui, a Bena marcou a letra E, né? A Adriana a letra D, a Elaine a letra B, né? Jaqueline a letra E. Vamos lá então. O comando diz com base na interpretação, identifique qual das afirmações não corresponde ao texto. Qual das afirmações, olha só, não corresponde ao texto. Então o comando quer aquilo que não corresponde ao texto, o que está errado em relação ao texto. E a resposta da questão é a letra A. A letra A é a resposta da questão. A letra A. O que eu tenho alertado você exatamente é isso. A interpretação da FCC, ela parece simples, mas ela é complexa, ela é trabalhosa, ela é detalhista. Nós precisamos focar nestes detalhes, tudo bem? Vamos lá, vamos ao texto, olha. O texto diz assim, presta atenção para você ver o detalhe, olha só. Ele diz assim, olha, o acesso à leitura se tornou mais democrático nos últimos anos, com o advento dos livros digitais, olha só, nos últimos anos, atenção, com o advento dos livros digitais, o acesso à leitura se tornou mais democrático. Eu pergunto a vocês, quem se tornou mais democrático? O acesso a quê? O acesso à leitura. Então está aqui o erro, olha. Não são os livros digitais que são mais acessíveis, certo? Não são eles. É a leitura que é mais acessível. A leitura se tornou mais acessível. A leitura se tornou mais democrática. Se a leitura se tornou mais democrática, então a leitura se tornou mais acessível. Não são os livros digitais que são mais acessíveis. É a leitura. Olha o detalhe, viu o detalhe aí? Percebeu? Esse é o detalhe do erro. Letra B. Independentemente se for digital ou físico, os livros são uma provisão perene de conhecimento. Aqui a banca está usando um recurso bem interessante, certo? Olha aqui, olha. Está aqui, eu vou colocar para vocês verem a frase. Está aqui, olha. Olha o recurso que a banca está usando. Ela disse, os livros sempre foram uma fonte de conhecimento e inspiração. Eu vou pagar aqui para não confundir aqui, só para não confundir. Olha só. Quando ela diz os livros sempre foram, olha o detalhe aqui, olha. A letra B, certo? Então, independentemente de se for digital ou físico, os livros são uma provisão perene. A palavra perene, ela é sinônima de sempre. A FCC faz muito isso. O que ela faz? Está aqui, ó. Ela usa uma palavra no texto, olha só a palavra sempre. Ela usa a palavra no texto e usa um sinônimo. Então, se você pesquisar a palavra sempre, sinônimo, perene. Se pesquisar perene, sinônimo, sempre. O que ela faz? Ela usa uma palavra no texto e um sinônimo na questão. Ela usa uma palavra na questão e um sinônimo no texto. Ou vice-versa. Um sinônimo na questão da palavra que está no texto. Lá no texto, sempre. Na questão, perene. O texto fala... Os livros sempre foram uma fonte de conhecimento. A letra B, independentemente se for digital ou físico, os livros são uma provisão perene de conhecimento. Está perfeita, exatamente o que o texto fala, não é? Então a letra B está correta. Letra C, os livros digitais não substituem completamente os livros físicos. É isso mesmo. Aqui fala, olha o que o texto fala aqui, olha. Ele diz assim, né? Olha só. Ainda existe o debate dos livros físicos, né? Os livros físicos e a experiência única que apenas eles proporcionam. Olha aqui, ó.
Experiência única, certo? Única. Experiência única. Se a experiência é única dos livros físicos, só, os livros físicos têm experiência única. Então, letra C, os livros digitais não substituem completamente os livros físicos. Essas questões de interpretação são complicadas, o tudo que interessa disse, né? Jaqueline, o texto pedia a negação. É isso, tá aqui, ele pediu a negação, tá aqui, não corresponde. É a negação, Jaqueline, perfeitamente. Certo? Você não atentou para esse detalhe da negação? É o que não, o comando disse, né? O que não corresponde ao texto. Então, era a negação. Certo? A letra D, em tudo que interessa, as questões são complicadas, elas são trabalhosas, porque aqui é nível superior. Tudo bem? A sua prova será nível superior. Por exemplo, o Enem é nível médio. A Guarda Municipal será concurso para nível médio, mas o CFO será para nível superior. Então, a questão aqui tem um nível mais elevado por ser nível superior. A letra D, os livros físicos estavam fora do alcance de pessoas em diversas partes do mundo. É isso aí. Aqui diz, né? Olha só, nos últimos anos, com o advento dos livros digitais, o acesso à leitura se tornou mais democrático, permitindo que pessoas em diversas partes do mundo pudessem ter acesso a obras que anteriormente estavam fora de seu alcance. Ter acesso a obras. Que obras? Livros físicos. Se pudessem ter acesso a obras que anteriormente estavam fora do seu alcance, letra D, os livros físicos estavam fora do alcance de pessoas em diversas partes do mundo. Está aqui, olha, percebeu? Está bem aqui, olha só. Olha só, pessoas... Deixa eu pagar aqui para não confundir. Vou pagar para não confundir aqui, certo? Eu vou apagar para você ver com bem detalhe. Olha o que fala o texto, olha só. Olha o que o texto fala, olha. Ele fala assim, permitindo, olha aqui, ó, que pessoas em diversas partes do mundo pudessem ter acesso a obras que anteriormente estavam fora de seu alcance. Pudessem ter acesso a obras. Se são obras, então são livros físicos. Obras são livros físicos, correto? Então, a letra D, os livros físicos, que são as obras, estavam fora do alcance de pessoas em diversas partes do mundo. Está ali, ó. Pessoas em diversas partes do mundo pudessem ter acesso a obras que anteriormente estavam fora de seu alcance. Então, a letra D está perfeitamente correta em relação ao texto, porque o comando pede o que não corresponde, foi o que a Jaqueline já percebeu aqui, não é? E a letra E, há uma ressalva quanto à preservação dos livros físicos? Sim, é aqui no fim, olha só, eu vou apagar para não confundir, está aqui no fim, olha, bem aqui no fim, quando o texto diz assim, olha o que o texto fala, ele fala assim, olha, no entanto já é uma ressalva, já está uma adversativa. Ainda existe um debate sobre a preservação dos livros físicos e a experiência única que apenas eles proporcionam. Letra E. Há uma ressalva quanto à preservação dos livros físicos, uma vez que eles proporcionam uma experiência única em relação aos digitais. Sim, mas, professor, em relação aos digitais, sim, porque está aqui, olha, apenas eles. Eles quem? Livros físicos. Então, se apenas eles proporcionam, então é em relação ao livro digital. O livro digital não proporciona a experiência única que apenas os físicos proporcionam. Fechou? Então, aqui temos a resposta da interpretação na letra A. Tudo bem? Nossa aula, então, finaliza por hoje. Muito, muito, muito obrigado. A Bena, não prestei atenção no comando, depois que fui ver que o texto queria que não corresponde. Isso aí, Bena, exatamente. O comando pediu o que não corresponde. Aí já fica aqui, Bena, atenção para as próximas questões e para a prova, não é? A prova, às vezes, pede a incorreta. Não posso perder a questão porque eu não vi o in. Então, já fica atenta para esses detalhes, tudo bem? Lembrando que, em breve, semana que vem, nós já vamos anunciar aqui os nossos 2 simulados, tudo bem? Nós vamos ter 2 simulados para o CFO Bombeiro Militar e mais 2 simulados para o Bombeiro Polícia Militar. Perdão, gente, eu confundi. Nós vamos ter 2 simulados para o CFO Bombeiro Militar
e mais 2 simulados para o CFO Polícia Militar. Então serão 4 simulados, 2 para o bombeiro e 2 para a PM. Perfeito? Para você treinar. Simulados de 70 questões, para você treinar, treinar e treinar. Quanto paga? Nada. Aqui é gratuito. Mas só vai fazer quem estiver online no dia que nós anunciarmos. A gente vai liberar o simulado online no dia, no horário determinado. Vamos contabilizar 4 horas e 30, o tempo da prova, certo? Aí, fechando o horário, a gente encerra o simulado. Então vai ser para valer mesmo. Ah, eu perdi. Perdeu. Igual a prova do concurso. Se você não aparecer lá, você perdeu. Vai ser a mesma condição, tudo bem? Vamos fazer do mesmo padrão. A gente vai abrir o horário. Abrir o horário, a gente libera a questão, as questões. Deixa por 4 horas e meia. Terminou o horário, encerra. Tudo bem? Então a gente vai anunciar as datas, você vai se programar e vai participar do nosso simulado. E aí, em seguida, a gente já libera o gabarito para você saber quantas questões você acertou, quantas errou. Simulado completo, tá? Com tudo: geografia do Amapá, história, física, química, biologia, constitucional, administrativo, noções de direito, tudo para você treinar e se habilitar ao concurso. Semana que vem a gente anuncia as datas destes 4 simulados: 2 para bombeiro, 2 para a PM. Por hoje, forte abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, gente.